Viver é Melhor de hoje fala sobre duas doenças que afetam especialmente as nossas articulações. Hoje falaremos sobre a artrite e a artrose, mas antes vamos conhecer melhor essas doenças. Artrite e artrose. A artrite é um processo inflamatório que se manifesta nas articulações. Ela surge em qualquer idade, mas é mais comum dos 35 aos 50 anos no sexo feminino. Já a artrose, também chamada de osteoartrite, é a degeneração das cartilagens das articulações e tem maior incidência entre os idosos e representa até 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia. E quem nos fala sobre este importante assunto é o Dr. Lafayette Lage, ortopedista com especialização em cirurgia de quadril e joelho, mestre em ortopedia pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, especialista em medicina desportiva pela Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, e diretor da Clínica Lage, Ortopedia de Ponta. Dr. Lafayette, é um prazer tê-lo aqui no programa Viver é Melhor. O prazer é todo meu, Lídia. Muito obrigado pelo convite. E é importante a gente pensar, Dr. Lafayette, antes de falarmos sobre isso, como que funciona, então, a nossa articulação? Eu queria que o senhor explicasse primeiramente isso. A articulação, nós podemos ter articulações fixas, por exemplo, no crânio. O crânio, ele tem articulação que é fibrosa, não tem movimento, né? Você tem a articulação da mandíbula temporomandibular, aí tem movimento. Quando a gente fala de articulação, todo mundo pensa, então, na articulação dos dedos, do joelho, ali existe uma cápsula sinovial que envolve os dois ossos. Então você tem sempre dois ossos, uma cápsula sinovial, e esses ossos, eles são revestidos por uma cartilagem, né? Todo mundo já comeu frango, sabe como é que é? Né? Aquele branquinho, aquele é a cartilagem, né? Então quando você tem entre a coxa e a sobrecoxa, ali existe a articulação do fêmur da galinha com a tíbia dela, né? Então ali é uma articulação, então essa articulação é envolta por uma cápsula sinovial, você tem ligamentos segurando os ossos. Muito bem. E essa cartilagem é importante, só para a gente entender, para não causar atrito, né? De osso não ter o atrito. Osso. E o interessante é que a cartilagem, ela não tem nervo. Então a cartilagem não dói. Quando a pessoa tem dor da artrite, o que é artrite? Tudo que termina em ite em medicina, né? Apendicite, inflamação do apêndice, né? Faringite, a inflamação da faringe. Artrite, a inflamação da articulação. O que é uma inflamação? Inflamação é um processo onde você tem que ter quatro coisas: dor, calor, rubor e inchaço. Certo. Né? E essas coisas acontecem na cápsula sinovial. Então você tem dois ossos, a cápsula sinovial ela se torna inflamada por vários motivos. Por exemplo, um dos motivos, você tem um dente, uma cárie, certo? Certo. Você tem uma cárie, essa bactéria da cárie pode entrar na circulação e parar no joelho, e o joelho inflama e pode começar a crescer pus. Essa bactéria foi parar por via hematogênica, via sangue, ela foi parar no joelho e começa a inchar, dá febre alta, fica uma dor muito intensa. Isso é uma emergência, isso daí não dá para perder tempo, você tem que lavar a articulação, tirar o pus que está lá dentro, lavar. Então isso é uma artrite que a gente chama de artrite piogênica. Uma outra artrite, por exemplo, artrite gotosa. A pessoa tem o ácido úrico, você tem cristais de ácido úrico na articulação, no líquido sinovial, o organismo cria uma inflamação para atacar esses cristais, a cápsula sinovial se inflama, dói muito, é uma dor muito intensa que você tem que entrar com colchicina, você tem os medicamentos para entrar. Esse é um outro tipo de artrite. Existe a artrite reumatoide. Certo. A artrite reumatoide é muito comum, pega mais em mulheres de 30 aos 50 anos, né? Chega a afetar 1,5% da população e é uma coisa que precisa de tratamento a longo prazo, vai tomar sempre remédio, o resto da vida tem que tomar remédio, que são remédios para diminuir essa inflamação. Porque se você não toma o medicamento, e tem que ser remédio, isso é muito importante, que tem muitos remédios que saíram do mercado porque as pessoas se prescrevem lá um anti-inflamatório, a pessoa vai na farmácia, compra, se deu bem, e fica tomando aquilo um ano.
Aí depois vão dizer que o anti-inflamatório faz mal porque a pessoa perdeu o fígado, perdeu o rim, mas é o uso inadequado. O médico tem que prescrever um anti-inflamatório. Não é um farmacêutico. Isso é uma coisa que a gente sempre alerta aqui no programa Viver é Melhor. Olha, cuidado da automedicação. Porque o anti-inflamatório é um perigo, é uma droga maravilhosa que a gente tem para dar uma qualidade de vida melhor, mas não pode tomar sem prescrição médica. Então, mas essas pessoas que têm artrite reumatoide, elas vão tomar remédio praticamente o resto da vida. Existem 1000 tipos de remédios, existem agora remédios injetáveis, que são fantásticos, né? Infelizmente de alto custo, mas quem prescreve isso é o reumatologista. Então essa é uma outra artrite. Então nós falamos da artrite piogênica, de pus, do gotosa, artrite reumatoide, aí tem a artrite degenerativa, que a gente não sabe o que acontece. Do nada a articulação começa a se destruir. Certo. Começa a se destruir e esse processo inflamatório da cápsula ataca a cartilagem. Então ataca a cartilagem e aí a hora que aquela cartilagem some, né? Você vai pegar agora no frango da galinha em casa, você vai arrancar, você passa a faquinha no branquinho, embaixo você vai ver o quê? Osso. O osso, ele tem terminação nervosa. Então a hora que encosta osso com osso, dá uma dor tremenda, tá? É uma dor muito forte porque é como se fosse dor de canal. Quando você pega o canal do dente, tá? É uma dor nevrálgica que a gente fala. Então, essa artrite degenerativa, a gente não sabe a causa, mas é importante, o nosso organismo é muito bem feito, ele tem um negócio chamado dor. Então, quando a pessoa tem dor é um sinal de alarme, procure um médico. E, inclusive, pesquisas apontam que se a artrose afeta o organismo, a pessoa pode até perder o quadril. A artrose já é um problema mais mecânico, né? Você tem, por exemplo, isso aqui é um fêmur, né? Certo. Ele fica aqui, deixa eu ver, esse aqui é o fêmur esquerdo. Ele fica aqui, na bacia. Área do Ele da junta bacia. essa região aqui, né? Quando a gente mexe, quando anda. Então, no fêmur existe a bacia aqui em cima, tá? Se por acaso essa criança nasceu mal formada, com uma displasia de quadril, uma luxação congênita de quadril, essa articulação não vai ficar perfeita. Certo. Algum problema que ela tenha na formação, quando ela tiver com 20, 30 anos, começa a ter dor, porque aí gastou a cartilagem, né? Então ela, vamos dizer que a articulação é muito rápida, quero que proteger, aí começa a ter dor. Se a gente pega na fase bem precoce, quando a gente vê que isso aí, antes de ter dor, ou você nota que a criança anda diferente, é muito importante você ver o jeito de andar. Se não tá E todo recém-nascido, quando nasce, é obrigatório, nós examinamos o quadril. Faz um teste que chama teste de Ortolani, às vezes o quadril faz um pluk, quer dizer, o quadril não está bem encaixado, você já detecta já de recém-nascido. E o melhor exame no recém-nascido é o ultrassom. Certo. Você detecta que está com luxação congênita, você trata, às vezes só com uma imobilização, às vezes precisa de cirurgia. Mas vamos dizer que eu descobri que a pessoa tem uma displasia de quadril que levou a uma artrose do quadril, mas está ainda começando. Tem coisas que a gente pode fazer, que é, por exemplo, tirar um pedacinho do osso da bacia aqui por uma cobertura. Você põe um telhadinho, que chama shelf, é um neoteto, por exemplo. É uma técnica muito bacana para salvar o quadril, uma técnica relativamente simples, que você tira um pedacinho de osso da bacia, põe um telhadinho e você cobre o quadril, esse quadril volta, dá para salvar o quadril. Existe o tempo certo para isso. Mas vamos dizer que não deu tempo de salvar. Não deu tempo de salvar, a cartilagem gastou totalmente. Não dá para salvar o quadril, é isso? Exato. Quando a cartilagem já chegou no fim, aí não vai ter outra possibilidade senão fazer uma cirurgia. Eventualmente, em casos muito excepcionais, o paciente não dá para operar, a gente tem outras formas, eu trouxe algumas radiografias, eu mostro depois. Existe uma máquina que cria cartilagem, que chama PST, que é muito interessante também, Pulsed Signal Therapy. Ela cria cartilagem, mas quando a articulação está muito, muito ruim, ou a pessoa é obesa, tal, essa máquina não vai fazer efeito. Ela funciona em certos estágios, precisa saber indicar. Como tudo em medicina, uma boa indicação você consegue um bom resultado. Se mal indicado, você vai ter um mau resultado. Então, como eu estava falando, se gastar isso aqui, e eu já perdi a chance de ficar muito desgastado, nós podemos fazer uma artroplastia. Articulação, plastia, plástica. Então, nós somos cirurgiões plásticos, nós fazemos uma plástica da articulação. Então, uma artroplastia parcial do quadril ou total. O que é uma artroplastia parcial? Uma artroplastia parcial, eu só trocaria a cabeça do fêmur aqui. Então eu só ele revisto. já vai estar aqui já desgastado. Aqui é interessante a gente mostrar, porque nesse pedaço aqui, ó, o osso está bem diferente desse, né? Ele já perdeu toda essa parte aqui. Exatamente. E aí, então, faz um trabalho aqui nessa parte. Faz um trabalho aqui,
né? Você tem todo um instrumental para fazer isso, tudo. Você tem que entrar bem no meio do colo do fêmur. Inclusive, isso é outra coisa que eu vou mostrar na Itália. Nós desenvolvemos uma técnica de como colocar uma prótese de quadril de uma forma, do jeito que o cirurgião quer. Certo. Eu entro com uma máquina chamada intensificador de imagem durante a cirurgia, um raio-x instantâneo, e durante a cada etapa da cirurgia eu vou tirando uma radiografia para saber, porque eu não consigo enxergar dentro do osso. Sim. Eu passo um pino lá, eu tiro frente e perfil para saber se eu estou no meio. E vou modelando. Na hora que eu coloco a peça da bacia, por exemplo, que é essa aqui, essa peça precisa estar numa inclinação de 40 graus, 15 graus de antiversão. E às vezes, se o paciente se mexe na mesa, você pode fazer uma cirurgia com o maior trabalho e chega no final, faz o raio-x de controle e a prótese não está bem colocada. E você destruiu essa prótese. E aí teria que começar tudo de novo a cirurgia. Aí você perdeu a chance, você matou uma prótese. Eu trouxe aqui várias próteses para mostrar, existem vários tipos, mas você tem uma prótese que é uma Ferrari, tá? Hoje em dia nós temos, as próteses de quadril duram mais de 20, 30 anos, são muito boas, né? Eu acho que é a área que mais se desenvolveu. A artroplastia total do quadril é considerada a segunda cirurgia mais gratificante da medicina, só perde para a cirurgia de catarata. O que quer dizer isso? O paciente de catarata fala, puxa, eu já devia ter operado há muito tempo atrás. De quadril é a mesma coisa. Você faz a cirurgia, a dor desaparece, né? Só que a durabilidade dessa prótese está diretamente relacionada também, não só à qualidade do material, mas do posicionamento das peças. Sim. E essa é uma técnica que a gente desenvolveu. Já que a articulação tudo tem que estar bem encaixado. Então, eu aqui no Brasil mostrei também ano passado nos Estados Unidos, vou mostrar agora na Itália, e tá pegando moda lá fora, como garantir um bom posicionamento do quadril. Bom, coloquei essa peça. Então essa aqui é uma prótese parcial, só troquei. E a mais comum que todo mundo faz, que é a total. Você coloca isso aqui, tá? Então, isso aqui é uma peça, ó, isso aqui é uma prótese de metal, Sim. se você olhar, né? Extremamente resistente, né? E essa aqui é uma prótese para pacientes jovens que gostam de fazer esporte, é uma prótese muito especial para paciente jovem, precisa ter osso bom, então adultos jovens, pacientes de, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver, ó, aqui, esse paciente é muito interessante, se você olhar aqui, esse paciente, ele tem, dos dois lados, ele tem uma necrose da cabeça do fêmur dos dois lados. Esse lado eu operei há um ano e meio atrás, eu tive de trocar os dois. Ó, aqui tem a peça da bacia, certo, né? E aqui é do fêmur, né? Então, que essa parte aqui e essa outra. Tem essa outra. E agora, recentemente, ele teve necrose da cabeça do fêmur, que ele toma alguns medicamentos, tem medicamentos que podem dar necrose, por exemplo, a corticoide, que dão álcool, cervejinha, pessoa que bebe muito, tem necrose da cabeça do fêmur. Esse lado, o quadril estava bom, a cartilagem do quadril estava bom. Então eu só troquei meia prótese. Porque esse paciente é um paciente jovem, ele tem 30 anos, e já está com duas próteses, mas anda perfeitamente. Isso aqui anda perfeito. Então essa é uma prótese chamada prótese de resurface, tecnicamente muito mais difícil de fazer do que as outras, que você não invade o canal do fêmur. Então isso aqui é uma prótese para paciente jovem. A semana retrasada eu operei um senhor de 64 anos, mas que gosta de jogar tênis, jogar futebol, é atleta, pode receber uma prótese dessa também. E agora, é importante, a gente, só para poder entender... E essa já é uma total, tá vendo? A gente já vai falar da total, mas só para a gente entender, a necrose do osso o osso morre, é isso? Então, a cabeça do fêmur tem artérias, né? Que vai mostrar aqui para a gente então. Você tem artérias entrando aqui, elas entram e nutrem a cabeça do fêmur. Quando você toma corticoide demais ou bebe demais, você pode ter um infarto da cabeça do fêmur. O infarto não dá só no miocárdio. Infarto dá em qualquer órgão, por exemplo, o infarto pulmonar. O que é o infarto? É a interrupção da circulação. Certo. Então, o sangue parou de suprir, de nutrir a cabeça do fêmur, ela morre. Morre, a pessoa tem muita dor, e aí você pode só te descascar e colocar aquela peça resurface, ou se o comprometimento é muito grande, eu não tiver base para colocar aquela peça, aí eu vou cortar, certo? Corto e vou para uma prótese total. Essa é a que a maioria dos médicos faz, que é muito mais tranquila. Que é essa daqui que você estava mostrando. Ó, exatamente, ó, tá vendo? Essa peça aqui é exatamente essa, olha, essa peça. Certo. E aí ela vai entrar dentro do osso. Dentro do osso, olha lá. Ela está dentro do osso, certo? Depois a gente vem e coloca a cabeça. Isso aqui é uma cabeça de cerâmica, né? Você coloca a cabeça e aí vai a peça do acetábulo. A peça do acetábulo você tem, a dessa prótese é essa aqui. Aqui, ó. E fica assim. Então isso que você está vendo aí, exatamente, né? Isso. Você nota que essa peça aqui, não sei se vai dar para ver, mas tem um furinho aqui. É um pontinho.
O que é esse pontinho? É onde a gente pode colocar o parafuso. Essa peça estava tão bem colocada que eu não pus parafuso, mas às vezes a gente põe um parafuso para garantir. Ó, olha os furinhos que ela tem. Certo. E esses furinhos são para colocar parafuso. A gente coloca o parafuso, né? Para poder ficar fixa no bem osso, encaixado. você parafusa e depois você põe essa outra peça. Essa peça que vai aqui dentro, ela pode ser de cerâmica, pode ser de polietileno. Aqui tem um exemplo de polietileno, né? Pode ser de metal. Então você pode ter uma prótese cabeça de cerâmica com polietileno. Certo. Cerâmica com cerâmica, metal com metal. Enfim, aí existem as indicações de cada coisa. Mas esses produtos, se você... O pessoal da televisão não vai conseguir sentir, mas aqui quem sabe nessa peça aqui, olha como ela é rugosa. Sim. Porque o osso, isso aí, Aqui é bem áspero. Quem inventou isso aqui foram os dentistas, o implante dentário. Olha que nem essa prótese aqui, ó. Olha como ela é rugosa. O osso cresce dentro dessa peça. Então a gente não usa cimento. Então é uma prótese de osteointegração. Então a coisa tá muito moderna. E nesse bloco eu quero chamar a sua atenção para os sintomas da artrite. Sintomas da artrite: dores e rigidez das juntas, deformações nas articulações, limitação dos movimentos e vermelhidão nas juntas. Bom, doutor, vamos falar então de sintomas. A gente viu aí essa tela que é a artrose. Ela tem os mesmos sintomas que a artrite? Sim, basicamente. A artrite, como eu disse, é um processo inflamatório. Porque a artrose também dá um processo inflamatório. Certo. Tá? Então vai ficar quente, vai ficar vermelho, também dá um processo inflamatório. A artrite, em geral, é mais intenso o negócio, entendeu? Certo. É mais intenso. Uma artrite piogênica, a dor, e de crise de gota, é uma dor absurda, né? As outras também dói bastante, mas então quais são os sintomas, né? É a dor, a impotência funcional, que a gente fala, a pessoa não consegue andar direito, ou não consegue levantar o ombro, as mãos, quando pega a artrite reumatoide, pega nas mãos, a pessoa tem muita dor, não consegue segurar as coisas direito, deforma, então dá deformidade. A dor normalmente à noite é pior, porque a pessoa anda durante o dia, tal, chega à noite, quando ela repousa, fica mais inflamado, né? Que mais? Os sintomas são esses, basicamente. Então, certo. Dor, limitação de movimento, calor, rubor, edema, né? E aí é importante, então, começar uma investigação para descobrir, né, antes, o que está acontecendo exatamente. E no caso da artrose, o tratamento vai ser também cirúrgico? Então, da artrose, até chegar... Cirurgia é a última opção, tá, né? Então, existe uma coisa muito boa para artrose, você pode fazer uma infiltração, isso é muito, muito comum, fazer viscossuplementação. Você pegar e infiltrar um medicamento viscoso, né, que é o hialuronato de sódio, você infiltra dentro da articulação, alivia muito a dor, é uma coisa fora de série. Eu tenho uns exemplos aqui, deixa eu ver, ó, isso aqui tem uma agulha, esse paciente tem uma artrose, aqui, né? Tá vendo? Eu faço um raio-x, vejo se a agulha está no lugar e infiltro no quadril. Certo. Muitas vezes o paciente some a dor, às vezes ele fica 2 anos sem dor. Isso é uma das coisas de tratamento que é muito melhor do que você ficar tomando anti-inflamatório, né? Então você pode, deixa eu ver, aqui, por exemplo aqui, não sei se dá para perceber a diferença. Veja bem, esses são quadris diferentes. Aqui é um quadril normal, totalmente normal, que a pessoa estava com ele inflamado e eu fiz uma infiltração, certo, de corticoide nesse caso. Neste caso eu infiltrei corticoide. Porque era importante, né? Porque era importante, ele estava com uma inflamação. Aqui eu infiltrei viscossuplementação. Pus um bardal lá, eu falo para os pacientes brincando que e quando termina a infiltração, sobra sempre uma gotinha, o paciente coloca na mão, é uma coisa muito viscosa, de alta viscosidade, melhora muito a dor, isso aqui. Como se fosse um óleo mesmo, às vezes a gente né? pode infiltrar corticoide. Corticoide também é muito bom intraarticular, mas não pode toda hora ficar infiltrando corticoide. Sim. Então são coisas diferentes. Olha a diferença de um quadril normal para um quadril gasto. Está vendo que aqui tem menos espaço? Não sei se está aparecendo na tela, está aparecendo muito bem, olha lá. Aqui, ó. Aqui tem o que a gente chama de pinçamento articular. Certo. E aqui não, olha, nesse aqui. Aqui existe espaço articular, veja bem, né? E aqui, aí esse espaço permite a movimentação. Isso, e aqui está cheio de cartilagem. Olha como a cartilagem é grossa aqui. Aqui tem pelo menos 2 milímetros de cartilagem de um lado, 2 a 3 milímetros de um lado e 3 milímetros do outro. Então aqui tem cartilagem, aqui não tem. Quando a pessoa está num quadro desse, a gente pode fazer a viscossuplementação e pode, por exemplo, vou te mostrar isso aqui, ó. Olha só essa máquina. Como é que funciona isso? Ó,
Tá vendo aqui? Sim. Essa máquina chama PST. A pessoa deita aí para quadril, essa aqui é para quadril, ombro e coluna. E acaba atingindo tudo, é uma bobina de 60 centímetros. Ela emite um campo magnético e cria cartilagem, ou tira a dor, numa hérnia de coluna, uma hérnia de disco, é uma coisa que a gente pode falar outro dia aqui, que é legal tinha também. comentado, né? Que para alguns casos se consegue repor com cartilagem. Exatamente, e essa máquina tira a dor. Em 80% dos casos, os pacientes entram nessa máquina aqui, só que tem que ter o trabalho de vir e ficar 1 hora, 12 vezes, por 12 dias seguidos, deitar 1 hora. Por exemplo, para joelho é uma máquina menor, é uma portátil que o paciente leva para casa, você põe no joelho, uma bobina. Isso aqui foi inventado na Universidade de Yale, você vê, em livro americano, quer dizer, é medicina isso. Foi inventado na Universidade de Yale em 1973, começaram os estudos. E conseguiram aperfeiçoar a máquina em 1996. Na Alemanha, por exemplo, você tem mais de 400 clínicas que tem isso aqui. Sim. É uma coisa espetacular. Não toma um comprimido, não toma um remédio e a pessoa melhora a dor. Então é uma forma de tratar artrose e artrite. Chama PST, Pulsed Signal Therapy, terapia por sinais pulsáteis, é muito legal. E aí acho que uma coisa que muita gente em casa se assustou um pouquinho, doutor, quando a gente vê esse monte de prótese aqui e parafuso, e aí você fica pensando, mas é uma coisa extremamente complicada, quando a gente fala de quadril, de joelho, talvez nem tanto, mas coluna também, ser tratada dessa maneira, com parafuso. Mas hoje a medicina tem dado esse grande avanço, como o senhor vem mostrando aqui pra gente, e é possível a pessoa ter uma qualidade de vida e sem ter tanto medo, vamos assim dizer, de uma cirurgia. Exato, mas toda cirurgia tem risco. Eu no meu consultório, o paciente vai operar, ele tem que assinar um termo de consentimento. Eu falo sempre a verdade, Sim. jamais esconder, mas o paciente, ele leva para casa um termo que ele vai ler e ele vai saber, lá está escrito assim, essa cirurgia tem risco de dar trombose venosa profunda, embolia pulmonar, porque isso é importante, a acidente vascular cerebral, a ciência, né? Antes cegueira, a pessoa pode ter uma trombose, pegar artéria oftálmica, perde a visão. Isso qualquer cirurgia. Sim. Uma cirurgia de joanete pode dar isso. Só que as pessoas não falam, mas toda cirurgia tem risco. Você podendo evitar a cirurgia, é melhor. Eu sou uma pessoa, eu adoro operar, é fantástico, assim, a gente... Assim, é muito gratificante você remontar uma articulação e no dia seguinte ver que o paciente fala, puxa, está muito bem. Mas complicações podem acontecer. Podendo evitar a cirurgia, por exemplo, vai fazer um PST, vai fazer uma viscosuplementação, a gente vai empurrando e tem horas que não dá para empurrar. Então, mas a pessoa não precisa mais hoje conviver com essa dor. Não, isso não tem sentido. Isso que não tem sentido. Não tem porque está sofrendo. E isso é extremamente importante, doutor Lafayette, porque na terceira idade, as chances da pessoa sofrer um escorregão, cair, se machucar de forma séria, daí a necessidade também de se ter os cuidados necessários na casa de uma pessoa que esteja na melhor idade. Mas é um perigo isso. Pessoa de idade que vive sozinha, existem já no mercado uns aparelhinhos que é um reloginho. Tá? Esse é o melhor presente que você pode dar para o Dia dos Pais, Dia das Mães. Né? É um reloginho desse, você paga uma mensalidade. Se acontece alguma coisa, ela aperta e aquilo automaticamente vai ligar para uma discadora que vai ligar para o setor de emergência ou vai ligar para o celular do filho. Pessoa de idade que mora sozinha, não basta só telefonar, porque você telefona todo dia, ela deve ter ido na feira, não sei o quê. Não está escutando. Não está escutando. Eu já tive caso de um paciente que caiu no domingo, a empregada só ia uma vez por semana, chegou na quarta-feira e encontrou o patrão lá estatelado no chão, desidratado, ele foi para o hospital, quer dizer, ele ficou 3 dias na sala com uma fratura do fêmur e demorou 3 dias para pôr ele em ordem para poder operar. Né? Doutor Lafayette, eu queria que o senhor falasse nesse instante sobre essa questão da prevenção da artrite e da artrose. É possível? Prevenir ou mesmo, ou que ajudam no tratamento. Sabe que uma das maiores invenções do homem foi a bengala. Sim. Quando a pessoa está com uma dor numa perna devido a uma artrose ou do quadril, em vez dela pegar e jogar, vamos dizer que ela pesa 60 quilos, em vez dela jogar 60 quilos naquele joelho a cada passo que ela dá, se ela usar uma bengala na mão esquerda, então você está com problema no joelho direito. Cada passo, quando você bater o seu calcanhar direito no chão, você deve bater a bengala na mão esquerda junto. Então você transfere seu peso para o lado esquerdo. E você vai conseguir, se você usar direito uma bengala ou uma muleta canadense, você vai conseguir transferir 50 quilos de peso. Então aí seu joelho vai agradecer, porque só está jogando 10 quilos. É muito melhor do que ficar tomando anti-inflamatório. Sim. Anti-inflamatório tem que usar por pouco tempo. Gelo é um santo remédio. O gelo, para as articulações mais profundas, para qualquer articulação,
Para dedo, se você for fazer gelo, é 10 minutos no máximo. Para joelho, quadril, 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos. O gelo, ele esfria a articulação. E a articulação, na tentativa, o organismo, na tentativa de manter a temperatura do corpo, ele faz uma vasodilatação interna. Certo. E o corpo acaba jogando um remédio. Nós temos um anti-inflamatório próprio, que é o cortisol, que é feito Sim. pelas suprarrenais, que ficam em cima do rim. São 2 glândulas pequenininhas. E você joga cortisol. Esse é saudável, esse não dá necrose. A nossa cortisol não faz mal. Ele joga cortisol e é um anti-inflamatório tópico. Então o gelo é um excelente anti-inflamatório. Muleta, gelo e lembrar de fortalecer. Você tem que tirar o peso, fortalecer, tirar o peso. Enquanto não emagrece, você engana a articulação usando uma bengala e fortalecer. Obesidade, musculatura então, é um fator de risco fundamental. também, né? Fortalecimento muscular é fundamental. Fisioterapia, fortalecimento muscular, porque o músculo é o amortecedor da articulação. Certo. Então, fortalecer é fundamental. E lembrar que dor é um sinal de alarme. E às vezes, se você vê que uma pessoa tá com o joelho, está ficando torto, tem joelho que não é torto, que você tem que ficar de olho, porque esse joelho é um joelho que dá para salvar antes dele começar a doer. Aí você tem que fazer uma osteotomia, tá? Você corrige, aí é difícil convencer os pacientes a fazer isso, porque você tem que quebrar a perna, você tem que quebrar a perna aqui para corrigir Certo. o joelho, né? Basicamente, acho que é isso. Uma coisa a lembrar que muitas pessoas às vezes têm dor no quadril e o problema é na coluna. Ou tem dor na coluna e o problema é no quadril. Eu canso de ver gente que faz cirurgia de coluna e não melhora da dor, aí depois vão ver direito, vai examinar e o problema está no quadril. Isso, o que é? A pressa da medicina, os médicos ficam só pedindo exame e não examinam. Tá? O exame físico, uma história bem tirada, uma consulta bem feita, você tem que ter calma, precisa ter tempo, ouvir o paciente, né? E um fator que piora muito a dor é o fator psicológico também. A dor, eu tinha um professor de coluna no HC, quando eu fiz residência lá, ele falava, o Dr. Roberto Basile, ele falava, a dor é um estado psicológico. Ele falava, não é toda a dor que é psicológica, mas o estado psicológico, a pessoa está tensa, está nervosa, ou não dorme bem, não sei o que, isso aumenta a dor. Então, às vezes, você simplesmente manda a pessoa fazer um relaxamento, não sei o que, então tem que, para tudo isso, você precisa ter tempo. E hoje, na correria aí, as pessoas o médico vê em 1 minuto o paciente, já pede exame, e vê o exame e não põe a mão. Tem que examinar. Medicina é exame. E uma coisa exame físico é ouvir e examinar. E uma coisa importante também é o paciente falar com o médico, contar exatamente aquilo que está fazendo. Não deve esconder. Porque muitas vezes tomou um sacerdote, né? Não esconda as coisas do Porque médico. muitas vezes a pessoa tomou um remédio e acaba não contando que já estava tomando um outro remédio para outra coisa, ou acaba chegando quando a dor já tem 1 mês, mas fica com vergonha de dizer que tem 1 mês que está sentindo aquela. Fala, não, doutor, começou semana passada. O prejudicado é você. Exatamente. Vai omitir ou mentir para o médico, o azar é seu. Aí, né? Mas, tem sempre que ter esse cuidado. Cuidando, né? E lembrar, só para finalizar, assim, fortalecimento muscular é vital. Sim. Tá? Fazer exercício é vital. Exercício você pode fazer em casa sozinho. No geral, a gente só orienta os exercícios. A pessoa tem que fazer sozinho. Tem que fazer 3 vezes por dia, 10 minutinhos. Chegou no final do dia, você fez, né? Ao acordar, antes de levar. Outra coisa, postura é fundamental. Sentar corretamente. No meu site tem um monte de dica de posturas, não sei o quê. Sentar corretamente, dormir corretamente. Jamais dormir de bruços. Jamais. Nós não nascemos para ficar com o pescoço o resto da vida. 1/3 da vida, 8 horas por dia, 7 horas. Virado assim. Aí vai ter formigamento na mão, fica tratando como tendinite. Na realidade, é pinçando o nervo do pescoço. É verdade. Bom, doutor Lafayette, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Viver é Melhor de hoje. Vamos deixar também o site para o pessoal conseguir alcançar essas dicas. É clinicalage.com.br, Laje com G, né? Certo. www.clinicalage.com.br. Lá tem bastante coisa, viu? Tem vídeos, tem um monte de coisa. Você clica, tem muita coisa. Nós aqui agradecemos mais uma vez a presença do senhor aqui no programa Viver é Melhor, que hoje falou sobre artrite, artrose. E no próximo bloco, inclusive, a gente vai trazer aquela matéria que prometemos, sobre os cuidados, a adaptação que devemos fazer em nossas casas quando convivemos com as pessoas da melhor idade ou para os nossos pais, os nossos familiares que já chegaram, né? Já passaram ali dos 65, 70 anos e que ainda têm essa condição de morar sozinho, mas que precisa ter ali algumas adaptações, alguns cuidados para evitar problemas na saúde, evitar quedas e tombos tão comuns nesta idade.